Mas antes eu queria chamar o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. A gente vai falar com ele agora sobre quais questões foram determinantes para o eleitor. Oi, Renato, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazerzaço estar aqui com vocês, conversando sobre esse dia que, como todo dia de eleição, é a festa da democracia. Renato, seja bem-vindo, o prazer é nosso ter aqui você com a gente. Primeiro, para começar a nossa conversa, queria saber de você sobre a sua análise entre direita e esquerda, quem ganha e quem que perde com os resultados dessas eleições, nesse contexto, nesse cenário que a gente viu aí pelo Brasil, que não só no primeiro turno, mas os resultados desse segundo turno. Acho que do ponto de vista ideológico, os dois perderam, tanto a esquerda quanto a direita, né? Nós tivemos aí uma dificuldade das candidaturas de esquerda em elegerem um número grande de prefeitos no governo federal, né? Tanto no primeiro quanto no segundo turno, e nós tivemos aquela direita mais bolsonarista, aquela direita radical, perdendo em muitos dos lugares onde concorreram aí a essa reeleição. Né? Vamos pensar que o partido do Bolsonaro perdeu em Fortaleza, em Manaus, em Belém, em São Paulo, em Belo Horizonte, em João Pessoa. Não foram poucos aí as cidades em que os candidatos apoiados por Bolsonaro perderam a eleição. Dito isso, quem ganha? Ganha os candidatos que eram candidatos a incumbentes ou apoiado pelos incumbentes, pelos prefeitos atuais. A gente tem o maior índice de reeleição do século, né, o maior índice de reeleição de prefeitos feitos já no século XXI, e isso, na prática, mostra que numa eleição municipal, o poder dos governadores interessa mais do que o do presidente ou do ex-presidente da República, e que prefeitos que, de alguma forma, decidiram falar sobre o que fizeram na cidade, ao invés de ter um discurso mais ideológico, ganharam as eleições. Ô, Renato, aproveitando ainda essa sua fala, a gente queria saber também sobre por que você acha que parece que ficou muito evidente também nessa eleição o discurso da esquerda? Por que ele não cola mais? Por que a esquerda anda perdendo força? Que comunicação é essa que está falha, que a esquerda está perdendo espaço? E a direita está ganhando, né? Na sua análise, o que falta? A esquerda tem uma dificuldade concreta de se conectar com um eleitor que está querendo empreender. Um eleitor que nunca passou fome na vida e, portanto, não tem a gratidão que os eleitores mais velhos de periferia tinham com relação aos 2 primeiros mandatos do governo Lula. São eleitores que não estão mais satisfeitos com ganhar um salário mínimo, se o preço disso for passar 2, 3 horas dentro de um ônibus todo dia para trabalhar. São eleitores que querem ser donos do próprio tempo, eleitores que não querem mais serem vítimas de preconceito no seu local de trabalho, eleitores que querem pensar além. O PT está devendo uma narrativa, uma proposta de futuro para esses eleitores. E eu falo mais o PT porque nós tivemos aí, como o João Campos, por exemplo, grandes votações num candidato do PSB, que faz parte aí da base de apoio do Lula. Agora, acho que tem uma questão que precisa ficar bastante clara nesse processo, que quem ganhou a eleição foi o Centrão. E o Centrão não quer dizer que seja uma parcela dos políticos ou dos eleitores do Centrão, seja uma parcela não polarizada. É simplesmente uma parcela pragmática para isso. O PSD, que foi o partido que mais elegeu prefeitos, qual o PSD? O PSD do Kassab. Quem é o Kassab? É o PSD que faz parte da base aqui do governador Tarcísio de Freitas, de um lado, e da base do governo Lula, de outro lado. O MDB é uma federação de partidos regionais. Então, o MDB do Pará, que teve vitórias expressivas na eleição, é da base do governo Lula. O PMDB, ou o MDB do Rio Grande do Sul, é oposição ao governo Lula. Então, na prática, quem ganhou a eleição, nós vamos saber no ano que vem, de acordo com as coligações partidárias, que os caciques
desses grandes partidos, em especial o PSD e o MDB, vão para um lado ou vão para o outro no processo eleitoral. Renato, aproveitando o gancho da sua fala também, quais políticos, quais figuras políticas você observa que saíram mais fortes ou mais fracas, figuras políticas da direita, e quais figuras políticas da esquerda saíram mais fortes ou mais enfraquecidas nessa eleição 2024 e que vai reverberar em 2026? Qual que é a sua análise? Olha, nós temos aí algumas figuras na direita bastante fortes, inquestionavelmente fortes. Né? Nós temos o governador de Goiás, o Caiado, que sai bastante fortalecido, ganhando, inclusive, de um candidato bolsonarista, apoiado literalmente pelo Bolsonaro. O Ratinho Júnior consegue eleger o candidato do seu partido em Curitiba, contra, mesmo o PL sendo vice do candidato Pimentel, o Bolsonaro apoiou aí a adversária. Aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, Tarcísio de Freitas sai muito maior do que entrou na campanha. Né? O Nunes ganhou independente do apoio de Bolsonaro. Aliás, muitos bolsonaristas acreditavam que o Marçal era o verdadeiro candidato do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro chegou aos 48 do segundo tempo, meio que soltando um oi sumido para o Ricardo Nunes, mas todo mundo sabe que foi o grande cabo eleitoral do Nunes, foi o governador Tarcísio de Freitas. E obviamente, o Marçal sai como uma incógnita aí sobre as suas pretensões futuras e o peso que um discurso como o dele teria num estado que não fosse o estado de São Paulo, numa cidade que não fosse a cidade de São Paulo, a ver esse movimento. Do ponto de vista